Amigos da Rádio Educativa, um grande abraço. Estamos aqui na entrevista da semana. Amigos também das redes sociais da Educativa. Estou recebendo a visita aqui nos estúdios da Educativa do Coronel Augusto, comandante CPI 2, aqui na cidade de Campinas. E também estava contando em off para a gente aqui, que inclusive é campineiro, olha que maravilha. Coronel Augusto, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, é uma satisfação estar aqui participando desse bate-papo, né, dessa conversa, para que nós possamos trazer um pouco mais de informação sobre a Polícia Militar, com assuntos de interesse da população de Campinas. Quer dizer que nós temos um comandante campineiro, então? Sim, sim. Porque, geralmente a gente que cobre, inclusive polícia já há muito tempo também, sempre um novo comandante na cidade sempre vem de fora, né? Sim. E hoje nós temos um comandante campineiro, olha que maravilha. Inclusive, até eu dizia, né? Estou fazendo lá uma pesquisa lá para verificar se tem algum outro campineiro como comandante aqui do CPI 2, né? Mas se eu não for o primeiro, talvez seja um dos poucos aí. É uma grata satisfação, né, de poder retornar aqui à nossa cidade e comandar o policiamento na cidade que nós nascemos. É uma grande satisfação. Para quem não é do meio, não conhece, explica o que é a CPI 2. O CPI 2, que é o Comando de Policiamento do Interior 2, ele é a unidade que é responsável por administrar aos batalhões, que são unidades menores, né, que estão subordinados. Nós temos 8 batalhões, sendo 7 batalhões territoriais, que cuidam de determinadas cidades, e temos o primeiro BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Então, no CPI 2, né, no Comando Regional, fica lá um coronel, que no caso sou eu agora atualmente, né, e que sou responsável por toda essa região metropolitana nossa, que engloba 38 municípios. E aí abaixo do CPI 2, cada batalhão, que é comandado por um tenente-coronel, e aí ele tem um determinado território a tomar conta ali, né? Então, por exemplo, aqui em Campinas nós temos 3 batalhões, né? O 8º Batalhão, que cuida de uma parte do centro de Campinas mais Paulínia. Temos o 35º Batalhão, que cuida de uma parte de Campinas, Valinhos e Vinhedo. E temos o 47º Batalhão, que cuida também de uma parte de Campinas, além da cidade de Indaiatuba. E por aí vai, por toda essa região dos 38 municípios. Isso abrange milhões de pessoas, de habitantes. Sim. A população assistida pela Polícia Militar aqui no CPI 2 é de cerca de 3.700.000 pessoas. Então é um trabalho bastante árduo, mas a nossa tropa, os nossos comandantes são muito dedicados e estão sempre fazendo o melhor possível. Você falou em tropa, o efetivo é grande para todas essas regiões ou não? É aquela questão, né? É o suficiente? Se é grande, é suficiente ou não? O efetivo, ele é grande, né? É claro que se você perguntar para qualquer comandante, olha, o efetivo pode ser maior, sempre ele vai querer que seja maior, sempre, né? Nós temos um efetivo de cerca de 3.000 policiais, né? E além da questão simplesmente de efetivo, hoje a Polícia Militar trabalha muito com a questão de tecnologia. Então a tecnologia, ela é de extrema importância para que nós possamos ter melhores resultados e não dependermos apenas de termos mais efetivo policial, né? Isso é uma coisa que acontece no mundo todo, é uma tendência, né? Ainda assim, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela está trabalhando, o comandante-geral, como o Coronel Cássio, está trabalhando junto com a Secretaria de Segurança Pública no sentido de completar o efetivo, aumentar o efetivo e sempre ter mais policiais disponíveis na rua, mas sempre lembrando da utilização da tecnologia, que é algo que é diferencial nos dias de hoje. Ter mais resultados sem necessariamente termos apenas policiais fazendo a função, né? Eu me lembro que 1992, o Dr. Pinotti era um candidato a prefeito aqui na cidade de Campinas e a gente tinha assim um relacionamento bastante grande, né? E ele falava em segurança na época e ele dizia justamente isso, né? Não adianta você ter segurança e colocar quanto mais gente, não, esse não é o problema, senão você vai ter que colocar um policial ao lado de cada habitante. Sim, não resolve. Esse não é o problema. É inviável, né? E impossível, né? Justamente, O Coronel Augusto,
O assunto de segurança no momento, o assunto de segurança está sempre em pauta, né? Sim. Mas o assunto que chama a atenção é a segurança nas escolas, né? Sim, principalmente nos últimos tempos aqui, depois dessas tragédias ocorridas, né? Isso chamou muito a atenção das pessoas, né? E nós entendemos, né, que todos nós que somos pais ou filhos, temos algum familiar em idade escolar, todos nós, é normal, nós nos preocupamos. É o nosso maior, vamos dizer, patrimônio, né? Não é patrimônio, não é bem essa palavra, mas é aquilo que nos mais é caro, né? Nós queremos, né, a segurança, o bem-estar dos nossos filhos, né? Então é normal, né, realmente essa preocupação de todos, né? E dentro do que está ocorrendo, né, a Polícia Militar ela tem feito um trabalho não só simplesmente de reforçar a presença nas escolas, né, mas também buscar trazer um pouco de paz, de informação para as pessoas, no sentido de que tem corrido muitas informações falsas, né? Essas fake news, essa repercussão de coisas que não são verdadeiras, né? Isso causa um verdadeiro terror nas pessoas, né? Então nós temos trabalhado bastante nisso aí. Existe uma campanha da Polícia Militar sendo feita no sentido de que nós temos que reunir polícia, a escola e a família. Não é um assunto que vai ter solução apenas pela presença policial. Não existe uma solução simples para isso que está ocorrendo. É um fenômeno social, né? E envolve várias circunstâncias, né? Então a polícia está fazendo o papel dela, né? Sempre procurando aprimorar o trabalho, levar a orientação, desfazer mentiras, fake news que causam pânico às pessoas, né? Também existe essa intenção do trabalho muito aproximado com a escola, para que a escola também faça essa interação, trabalhe os seus problemas internos, busque soluções, mediações de conflitos, esse trabalho importante de redução desses problemas com relação a bullying, violência dentro da escola, entre alunos ou entre alunos e professores, trazer a família também para participar desses problemas da comunidade escolar, né? Que é uma coisa que com o tempo foi se perdendo um pouco isso, né? A participação da família junto com a escola, né? Que é de extrema importância, né? Porque os problemas eles não ocorrem do dia para a noite, né? Eles perpassam por essa questão da família, pela escola. Na verdade, a polícia ela acaba atuando dentro de uma consequência daquilo que já houve falha, né? Então não é a melhor solução somente a polícia, né? Mas a polícia faz uma parte importante disso também, né? E estamos dentro dessa ideia, juntos com a escola e com a família, buscando melhorar o cenário, dar uma melhor situação, né? Além disso, né, foi reforçado o programa de ronda escolar, né, que já existe há mais de 25 anos. É uma preocupação que a PM já vem vislumbrando, né, essa mudança do ambiente escolar, violência escolar já há muito tempo. Também a questão do ProERD, que é um programa espetacular, né, o programa de resistência às drogas e à violência, né, que é um programa bastante antigo também. Muita gente que deve estar nos assistindo aí deve ter ou sido aluno, inclusive, né, ou mesmo teve algum familiar que foi aluno do ProERD, né, que é um programa assim maravilhoso em que a Polícia Militar está junto com os alunos na sala de aula, falando dessas questões, né, contra a violência, nessa cultura de paz, em evitar de toda forma as drogas, sejam elas drogas lícitas ou as ilícitas, né, falando das coisas boas, das coisas do bem, né, para que o nosso jovem possa chegar à idade adulta e evitar, ou ter como ferramentas para evitar esses verdadeiros obstáculos, esses abismos, né, que levam a pessoa para o crime, né, para situações bastante ruins. Comentamos aqui que a responsabilidade, é claro, desses problemas todos não cabe somente à escola, cabe a toda a sociedade, pais, escola, polícia, todo mundo, né? Mas a impressão que passa, ô coronel, que os pais hoje em dia, não só quando se fala em termos de segurança mesmo, até com relação ao próprio ensino, a impressão que dá, eu não sei o porquê que acontece isso, se é a correria, se é muito trabalho, se é a própria condição financeira, social, sei lá. A impressão que tem é que o pai é o seguinte, manda o filho para a escola e é problema da escola. Quando na realidade a criança quando vai para a escola vai para aprender, né? Tem que aprender os estudos, né?
Essa é a impressão que passa hoje, né? A gente tem um contato muito próximo principalmente com os diretores, né? Os diretores de ensino, né? E eles nos falam justamente isso. Então não é uma visão apenas nossa que atuamos na segurança pública. Os próprios professores e diretores, eles falam muito sobre isso, né? Desse afastamento, né? Dos pais com relação aos filhos, né? Se fala até numa certa terceirização, né? Entrega os filhos na escola para que sejam educados, né? Mas existe um trabalho bastante forte, né? Das diretorias de ensino, né? No sentido de trazer os pais para dentro da escola e falar sobre essas questões, né? Porque tem um momento que os filhos estão na escola ali para aprender as lições, a matemática, o português, lições de forma geral, né? Também existe as instruções que eles acabam dando nessa questão do convívio social, do anti-bullying, contra o racismo e tudo mais, né? Mas tem um papel muito importante da família, né? Em casa, né? Hoje as crianças ficam muito na internet, né? São bombardeados por informações diversas, né? E muitas vezes sem nenhum filtro, né? E os pais precisam ter uma noção, procurar saber, conversar com os filhos, saber o que ele está ouvindo, o que os influenciadores estão falando para ele, quem é que ele está seguindo, né? Inclusive, essa é uma coisa até que é de extrema importância que os pais façam, até porque não só no ambiente escolar, mas tem muitas pessoas que são os pedófilos, não são as pessoas que estão ali falando uma série de coisas e conduzindo os nossos jovens, nossas crianças para caminhos bastante perigosos, né? Muitos se expõem e acabam sendo vítimas de crimes sexuais ou são levados para essa questão de drogas, né? Então é de extrema importância os pais darem aquele momento em que pesa a correria do dia a dia, né? Darem aquele momento de qualidade, sentar com seu filho um pouco, por menor que seja o tempo, conversar, saber como é que está a vida dele, como é que está a escola, ouvir, trocar ideia, né? Ouvir os pensamentos dele, né? O que está sendo posto na cabeça dele, o que ele está pensando, né? Para poder ter essa interação, né? Que é de extrema importância, né? Essa falta de segurança, esses problemas que andam acontecendo em escolas, se divulga muito quando é na escola pública, aparece mais. Mas isso também nas escolas particulares acontece da mesma forma, com a mesma intensidade ou não? Acontece sim, tem vários problemas. O jovem é o jovem. Não se divulga, né? Muito, né? Na escola particular já não se divulga tanto, sim, né? Mas existe também. Por vezes muitas coisas são resolvidas ali no âmbito da escola, né? A diretoria chama ali os pais e resolvem a questão, né? Quando não há uma questão de um crime, né? Porém, infelizmente, né? Existe essa questão da violência, né? Essa questão desses problemas todos. Mesmo a questão de drogas, envolvimento com drogas, né? Isso também existe nas escolas privadas, né? Então é uma coisa que deve ser combatida por todos, né? Todos devem estar preocupados na solução disso, né? A Polícia Militar ela acaba atuando muito nas consequências, né? Diante desse problema que vai nascendo, não nasce do dia para o outro, como nós falamos, né? E em algum momento isso acaba chegando até nós, né? Até um amigo nos dizia, né? E é verdade, né? Quando se chama a polícia para resolver algum problema, é que todas as outras barreiras já foram ultrapassadas e não foram suficientes, né? Então aí resta a solução de polícia, o registro criminal, né? E é isso que ninguém quer, né? Ninguém deseja isso, né? Todos querem que haja paz, que haja concordância, né? Então tem um trabalho muito grande antes a ser feito, né? E a Polícia Militar se preocupa com isso, né? E está sempre procurando interagir com a escola e com as famílias no sentido de dar esses direcionamentos, não evitar que se chegue ao problema maior, né? Agora, deixando de lado o comandante policial, falando como pai, falando como cidadão, por que dessa violência? E não é exclusivo no Brasil, no mundo inteiro essa violência, né? Uma violência escolar, eu estou dizendo. O seu pensamento como cidadão, por que isso anda acontecendo dessa forma? Eu vejo assim da seguinte forma, não somente na escola, né, mas na sociedade de uma forma geral, nós temos visto o quanto as pessoas estão intolerantes, né? O quanto existe de esse sentimento de contenda, né, de briga, né? É só ver a questão do trânsito, né? Isso. Até ouvi esses dias aqui um
uma pesquisa, né, falando sobre essa questão do trânsito, né, o quanto as pessoas se exaltam, falam palavrões aí no trânsito, e daí isso gera um monte de problema, né, às vezes até violência física, né, teve episódios aqui bem graves aqui, inclusive aqui na própria cidade de Campinas, né, então isso é geral, né, e no ambiente da escola isso também existe, né, entre alunos contra professores e até a gente fica até assustado, né, mas até os pais, que muitos vão às escolas para praticar violência contra professores, né? O professor, que é aquele que nós respeitávamos tanto, né? Que é aquela pessoa que está ali com a intenção de ensinar, de dar um ensinamento para o seu filho, né? E eles também são alvos de violência, né? Nos hospitais também existe violência ali contra os atendentes, os médicos, os enfermeiros, né? É uma intolerância muito grande, né? Isso a gente vê que é geral, né? É uma coisa que até se aumentou, né? Depois da questão da pandemia, né? Isso, todo mundo fala sobre isso, né? Um efeito pós-pandemia também. Então é um problema social, né? Inclusive o governo do estado, dentro da parte das escolas, né? Está trabalhando dentro de uma vertente em que contratarão psicólogos para fazerem esse trabalho, esse atendimento dentro da saúde mental, né? Inclusive o município, pelo que eu ouvi a notícia, também fará nesse mesmo sentido, né? As pessoas estão precisando mais desse apoio nessa parte psicológica para tentarem se reequilibrar, né? É uma coisa que a gente vê no Brasil e no mundo, né? É um fenômeno. Verdade. Inclusive, esse assunto gera até algumas discussões, eu até entendo que é um pouco exagerada, né? Muita gente comenta, não, para acabar com esses problemas para evitar essas mortes nas escolas, com esses ataques, o professor deveria ter uma arma, andar armado. Não é a solução. Não é o caminho, né? Até porque o professor, ele não é policial, né? Ele não foi formado para ser policial, ele foi formado para ser professor, né? Então é muito melhor que nós possamos trabalhar nessa parte anterior, para que as pessoas tenham uma concordância, evitem esses conflitos, que pode passar por essa parte do psicológica, a mediação de conflitos, uma série de coisas, a participação da família, né, observando qualquer problema diferente, comportamento diferente dos filhos, né, levar conhecimento, buscar ajuda, né, e na parte de estrutura também das escolas, né, é um trabalho que a gente faz de orientação para que eles possam se adequar, né, para que tenha um melhor controle, uma organização, a questão da ordem, né, coisas simples, né, não podemos deixar uma escola com o portão aberto, né, tem que ter um controle de quem é aluno, quem não é, que circule ali pelo ambiente, tem que ter uma série de procedimentos, né, que são coisas simples de fazer, né, mas que determina uma ordenação do ambiente, uma organização, limpeza, iluminação, coisas estruturais que ajudam muito, né, para que nós não venhamos a ter a fase posterior, né? Mesmo a questão essa preocupação com relação a drogas, né? Passar informações sempre para a polícia de qualquer situação diferente, de crime, de possível tráfico de droga que esteja ocorrendo na escola ou no perímetro escolar, ali na proximidade da escola. São todas coisas assim muito importantes, né, de serem tratadas e sempre, né, sempre melhor prevenir, né, colocar isso de forma antecedente para não chegarmos na consequência posterior, porque sempre alguém vê, né? Então se tem um mato alto, alguém está vendo, né? Vamos pedir para a prefeitura podar o mato, ou se tem uma iluminação, vamos pedir, se tem ali alguma atitude suspeita, aparentando ser um local de tráfico de drogas próximo à escola, vamos fazer a denúncia para que a gente possa eliminar aquele ponto de problema ali, né? E por aí vai, né? Então acho que sempre trabalhar antes, né, dos ocorridos aí, né? Comandante Augusto, o nosso tempo já está quase na hora, mas eu quero fazer mais uma pergunta. O Congresso Brasileiro está discutindo, deve votar talvez essa semana ou na próxima, um projeto de lei lá para regular, né, a divulgação das internets,
o senhor está por dentro desse projeto. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita, embora seja um projeto polêmico, mas alguma coisa nesse sentido para regular um pouco a nossa internet é necessário. Essa questão, como o senhor disse, realmente é polêmica, né? Tem uma série de questões, né? Então a gente precisa, os políticos, os nossos representantes precisam analisar bastante. Analisar com muito cuidado para que isso não seja algo que seja negativo. Justamente. Né? De toda forma, né? Uma coisa que é importante, tem sido falado bastante no meio policial, é uma dificuldade que nós temos, principalmente a Polícia Civil que faz as investigações, quando há algum fato, alguma notícia de algum crime ocorrendo nas redes, o tempo que se leva e a dificuldade que se tem para ter informações sobre as redes, sobre quem é que está postando, para retirar alguma coisa que está claramente contrariando a lei, a dificuldade é muito grande, né? Então, entre a total liberdade das redes e entre a restrição, tem que ter pelo menos uma ferramenta que permita para as atividades policiais, para a polícia, em ter uma agilidade em saber quem é a pessoa que está postando aquele crime. Ali é um crime que está postando, está propondo ali uma prática de crime, está divulgando uma pedofilia, enfim, precisa ter uma resposta rápida. Essa resposta que depende da justiça, ela acaba sendo muito demorada e isso pode causar problemas. O problema continua, ele pode aumentar, podemos ter mortes, né, por conta dessa demora e essa dificuldade de informações. Então, acho que é uma coisa importante que haja um mecanismo, uma ferramenta, e a autoridade policial saberá utilizar isso com muita responsabilidade, até porque o judiciário vai fiscalizar, para que ele possa, diante de uma situação, solicitar uma informação, solicitar uma retirada de uma informação criminosa, né, com um prazo um pouco mais rápido, com maior agilidade. Disso depende a vida de uma série de pessoas, né? Essa agilidade é de extrema importância. Acho que é um caminho que deva ser seguido pelos nossos legisladores, ter essa rapidez para que a atividade policial tenha a ferramenta, que hoje é bastante difícil. Agora sim, para encerrar, a formação de um policial hoje, da sua época para hoje, é claro que mudou muito, é mais fácil ou mais difícil? Olha, hoje é mais difícil, né? Mais difícil? Hoje é mais difícil. A cada dia a Polícia Militar ela vem se aprimorando, vem buscando cada vez mais trazer mais informação, mais formação para o policial, para que ele possa ter toda a gama de conhecimentos possíveis, seja na parte policial, seja na parte de utilização de armas de fogo, seja na parte do respeito aos direitos humanos, às pessoas. É uma formação bastante completa e complexa, né? Então, o tempo de formação hoje é maior, inclusive para os soldados que iniciam, né, do que era há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando eu ingressei, né? Então, hoje eu posso dizer que a Polícia Militar, a cada dia ela vem se aprimorando, e hoje o policial, ele conclui o seu curso e passa ainda por um período de 2 anos de estágio probatório, amealhando esses conhecimentos e conclui com uma formação mais completa, mais própria diante daquilo que nós precisamos hoje, né? Não só na formação geral, como também na utilização de tecnologias, né, que nós hoje utilizamos bastante. Então, posso dizer que hoje demanda mais esforço na formação e o policial tem mais informações do que tinha 30 anos atrás. Coronel Augusto, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Educativa. Agradecemos aí pelos esclarecimentos, pelas informações. Eu que agradeço, a Polícia Militar está sempre à disposição para dar qualquer tipo de informação, trazer as boas novas, trazer tranquilidade e falar que a Polícia Militar está dia e noite trabalhando para fazer o melhor pela população de Campinas e do estado de São Paulo de forma geral. Conversamos aí com o Coronel Augusto, comandante da CPI 2. Muito obrigado a todos aí pelo carinho da audiência.